Incêndio foi registrado ontem à noite em um apartamento no 8º andar de um condomínio localizado na rua Lorival Chagas, no bairro Grajeru, aqui em Aracaju. O proprietário do apartamento e os filhos dele, que estavam no local no momento ali do incêndio, conseguiram sair do imóvel e passam bem. Segundo o dono do apartamento, as chamas começaram no ar-condicionado. Por causa do fogo e da fumaça, diversos moradores tiveram que deixar o prédio às pressas. O prédio inteiro foi evacuado. O Corpo de Bombeiros chegou ao local assim que foi acionado e só deixou o local durante a madrugada, lá para 3 horas da manhã. A reportagem é da Daniele Ferreira, agora, aqui na tela do BG Manhã. De longe, era possível ver as chamas. A fumaça era dissipada pelo vento. O fogo consumiu tudo que havia no espaço. Os moradores da região ficaram assustados. Uma multidão se concentrou na parte mais próxima do prédio. Muitos contribuíram para o trabalho do Corpo de Bombeiros. Havia uma preocupação de que o fogo se espalhasse por outros apartamentos. O engenheiro agrônomo Ari Bonfim mora no prédio, um andar acima de onde ocorreu o incêndio, e acompanhou a movimentação desde o início. Houve um problema no ar-condicionado, né, do condomínio aí, o Plínio, que é advogado inclusive, e se começou a debelar. Ele passou a mão nas crianças, né, ficou apavorado e desceu. Tentamos ver a questão de água, não tinha água nas mangueiras, né, por conta de a bomba não acionou, né. E daí começou todo o processo. Imaginávamos que não fosse debelar tão rápido, mas os bombeiros foram muito eficientes, chegaram muito rápido, né? E foi extremamente eficiente os bombeiros nesse momento. A corretora de imóveis, Helena Góes, que também mora no prédio, presenciou o momento em que o dono do apartamento incendiado fugia do fogo. O incêndio foi por intermédio de um ar-condicionado que estourou e incendiou. Ele estava com o proprietário e mais 2 crianças. Desceu, chamou a gente, que a gente estava em uma sala de reunião, numa assembleia de condomínio. Aí todo mundo apavorou, pedimos para descer todos com urgência pelas escadas, porque o incêndio estava muito forte já. Ela teme a interdição do prédio. Destruiu o apartamento dele todo e a gente também não sabe como vai esperar, né? Esperar a perícia para ver, porque eu não sei de brigada, não sei, ninguém procurou os hidrantes, né? Aquela mangueira tudo de hidrante, procurar para ver se amenizava. E está um desespero, foi um desespero e está todo queimado lá. Ninguém nem sobe para ver. Agora eu que passei para a Rua do Fundo, aí vim só para observar, está caindo já as coisas, derretendo janela, caindo parede. Está bem complicado, muito complicado. Acredito que vai ser interditado esse prédio, pelo menos esse lado. No local, a comunidade vibrava com cada avanço de combate às labaredas. Todo o trabalho de rescaldo foi realizado pelas equipes, que inclusive utilizaram a autoplataforma e o veículo-tanque de suporte de água. Segundo informações dos moradores, as chamas começaram por volta das 7 horas da noite. No momento, um advogado estava com seus 2 filhos pequenos dentro do apartamento. A suspeita é de que o incêndio tenha começado no ar-condicionado em um dos cômodos, o que será investigado pelo Corpo de Bombeiros. A princípio não tem como falar, né? Porque a gente ainda está na fase de combate, a gente não fez uma avaliação ainda da situação toda para poder dar uma resposta mais concreta à sociedade. Pois é, eu vou continuar falando sobre este caso aqui. As imagens feitas pela nossa equipe de reportagem. Enche a tela aí, produção, por gentileza, porque a gente vai acompanhar aí como é que foi o trabalho, né? Você está vendo o momento que parte da estrutura cede ali devido a este incêndio, né, que atingiu ontem, no final da tarde, início de noite, o desespero aí dos moradores deste prédio do bairro Grajeru, aqui na capital sergipana, e aí toda a movimentação registrada pela nossa equipe de reportagem, dos moradores, dos vizinhos, né, que acompanharam, e como você viu ali, vibraram por cada vitória e principalmente porque ninguém ficou ferido. E a gente vai agora ao vivo direto para o local deste incêndio, porque o repórter Bruno Cavalcante, ele está lá neste exato momento. Ô Bruno, bom dia para você, ótima sexta-feira de trabalho. Como é que está a situação hoje, já que o trabalho do Corpo de Bombeiros em relação ao combate às chamas foi encerrado durante a madrugada, mas permanece aí algum alerta? Bom dia.
Oi, Diego, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral amanhã. Diego, é o seguinte, já foi tudo controlado, os bombeiros que ficaram aqui por volta das 3 horas da manhã, como a gente viu na reportagem da nossa colega Daniele Ferreira, né, eles pediram para que os moradores se retirassem e por volta das 3 horas da manhã os moradores voltaram ao local do prédio. Eu estou nesse local onde foi aqui, onde o Corpo de Bombeiros estacionou a plataforma aérea que dá acesso ali, ó, como vocês podem ver, vou pedir para o cinegrafista Augusto Baiano mostrar, que foi ali no 8º andar, e nessa plataforma aérea que foi bastante importante para combater esse incêndio, e quem vai falar sobre isso é o comandante do Corpo de Bombeiros, o Coronel Matheus. Coronel, muito bom dia. Se não tivesse essa plataforma aérea, poderia ter uma situação muito pior, né? Perfeitamente. A nossa plataforma aérea foi imprescindível nessa ocorrência. Não quer dizer que nós não conseguiríamos combater com os próprios preventivos do prédio com as nossas outras equipes, mas foi um equipamento imprescindível para o sucesso, para a eficácia do combate nessa ocorrência. Essa plataforma aérea ela chega a quantos metros de distância? É uma plataforma que atinge até 56 metros de altura. Né? Então, para esses casos, ela pode fazer tanto o combate do incêndio, como pode fazer também a retirada de vítimas, se for necessário. E vocês trabalharam até as 3 horas da manhã e depois desse horário foi liberada a entrada dos moradores, né? Não tem mais risco aqui no edifício? Perfeitamente. Iniciamos o combate às 8 da noite, fomos até as 3 horas da manhã. Né? Lógico que a primeira atividade foi retirar as pessoas, garantir a saúde e a integridade física dos moradores. Depois iniciamos as atividades de combate por 2 frentes, uma com a plataforma e a segunda pelos preventivos fixos da edificação, né? E logo depois do trabalho de rescaldo, que é a última fase da nossa ocorrência, nós liberamos para que os moradores pudessem retornar após as 3 horas da manhã. Coronel, na matéria também que a gente acompanhou da nossa colega Daniele Ferreira, ela falou que o proprietário do apartamento, acho que foi o ar-condicionado. O bombeiro já pode comprovar se realmente foi ou ainda é uma suspeita? Não tem condição de dizer qual a causa desse incêndio nesse momento. Quando nós chegamos e inclusive acompanhamos pelas redes sociais, as chamas já estavam tomando todo aquele quarto, né, do edifício, do apartamento do 8º andar. E somente o trabalho de perícia vai chegar à conclusão de que motivo, qual a causa desse incêndio. Então não tem como dizer nesse momento, seria precipitado. Em relação ao edifício, ele estava preparado para essas coisas quando tivesse um incêndio, em relação às escadas, a anti-chamas para poder combater o incêndio? É importantíssima a pergunta porque essas edificações, principalmente as mais modernas, elas dispõem de um sistema preventivo contra incêndio. Então ela tinha a escada enclausurada, por onde os moradores puderam sair de suas edificações, de suas unidades sem riscos. Né? Ela tinha um sistema preventivo contra incêndio por hidrantes, por extintores. Né? Nós, inclusive, pressurizamos a rede do edifício e fizemos o combate internamente pela rede do edifício. Então, realmente tinha essa condição de segurança contra incêndio e pânico na edificação. E caso seja comprovado que tenha sido ar-condicionado, tem que ter ainda um cuidado, né? Que a gente nota que quando acontecem esses incêndios, o principal vilão é o ar-condicionado, né? Olha, na verdade o principal vilão é a sobrecarga elétrica, né? Seguido também de um risco relacionado com velas, com coisa desse tipo. Então, é importante que se tenha toda uma atividade preventiva por parte dos moradores, por parte da administração do condomínio, para evitar que ocorram incêndios dessa natureza. Né? A edificação é dotada de requisitos de segurança contra incêndio, mas a atividade preventiva dos moradores, dos trabalhadores, da equipe de administração é que vai fazer a diferença e vai evitar incêndios dessa natureza. Em relação a uma ambulância que tenha pegado fogo, incendiado, né? Tem relatos de que atrasou até a chegada de vocês aqui nesse local. Como foi lá o combate em relação a essa ambulância? Olha, no momento que fomos acionados, nós tínhamos 2 ocorrências em andamento aqui em Aracaju. Tínhamos um princípio de incêndio em uma ambulância e tínhamos também uma ocorrência relacionada com os insetos, com abelhas. Né? Então, por isso, houve um pequeno atraso, mas um atraso que não comprometeu a eficácia do combate. Até porque não houve maiores danos, não houve propagação do incêndio, não houve vítimas. Então, a ação do Corpo de Bombeiros foi eficiente, foi eficaz, né? E evitamos aí uma propagação e danos muito maiores do que o que ocorreram. Tá bom. Então, em relação aqui a esse prédio, como é que agora vai ter a perícia para identificar qual foi
o causador, né, desse incêndio. Perfeitamente, o trabalho da perícia começa a partir de hoje, né? É um trabalho de investigação, precisamos ter bastante cuidado para identificar corretamente a causa desse incêndio. Após aproximadamente 30 dias, nós divulgaremos o laudo pericial. Coronel, muito obrigado por suas informações. Diego. Tá certo, Bruno. Muito obrigado aí pela atualização do caso, pelas informações. Também ao entrevistado, o comandante aí do Corpo de Bombeiros, o Matheus. Muitíssimo obrigado pela participação ao vivo aqui no BG Manhã. Pessoal, vem para o lado de cá, na câmera, por gentileza.